Boa tarde. Tem início, neste instante, a sessão que se destina à tomada de compromisso e posse dos 23 vereadores infanto-juvenis do Parlamento Estudantil 2018. Na mesa dos trabalhos estão o presidente, o vereador Pedro Comura, o primeiro secretário, o vereador Edson dos Santos, e o vereador Caio Cunha. Esta cerimônia é transmitida ao vivo pelo canal 60.2 da TV Câmara, pelo canal 7 da NET e ainda pelo site da Câmara Municipal. Solicito a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional.
compromisso que consta no parágrafo 1º do artigo 6º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Os vereadores infanto-juvenis presentes, regularmente diplomados, serão empossados após a leitura de compromisso pelo presidente e dirão: assim prometo. Solicito aos vereadores infanto-juvenis que fiquem de pé para prestar o compromisso regimental. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Assim prometo. Né? Todos respondem. Assim eu prometo. Esta presidência declara os empossados para o cargo de vereador infanto-juvenil do Parlamento Estudantil de 2018. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Edson dos Santos, que faça a leitura dos nomes dos vereadores infanto-juvenis que compõem a mesa diretiva. Em votação para a composição da mesa diretiva do Parlamento Estudantil Infanto-Juvenil do ano de 2018, foram eleitos os seguintes vereadores: Kaique Souza de Toledo, presidente. Quem que é o Kaique? Pedro Neves Martins, vice-presidente. Maria Eduarda da Costa Farias, primeira secretária. Enzo Tamaoki Félix, segundo secretário. Solicito aos vereadores infanto-juvenis que ocupem seus lugares na mesa diretiva para o início da sessão ordinária do Parlamento Infantil 2018. Eles vêm para cá. Aqui acabou só isso, né? Não anuncia nada, acabou minha parte. Se você quiser voltar atrás depois, você pode voltar para fazer o encerramento e a entrega de diploma. Segundo secretário. Quem que é o primeiro secretário? O primeiro secretário é ela, não é? Isso aqui. Podem sentar, gente. Podem sentar. Agora aquele roteirinho, tá? Beleza. Ó, a campainha é aqui embaixo. Certo. Você quer ver? Peraí, só um instantinho. Aqui, ó. Aqui. Não, pra baixo. Aí, viu? A hora que você for começar, você aperta aí, tá? Beleza. Espera só um instantinho. Claro. Ok. Procedimento normal de sessão, certo? Dá para fazer chamada de todo mundo aqui? Não? Sim. Então tá. É simples. Você vai iniciar a sessão, você vai apertar a campanha e vai iniciar a sessão. Para início dos trabalhos, blá, 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 blá. Tá. Aí ela vai fazer a chamada, né? Porque você vai falar assim. Solicito agora, primeiro secretário, certo? Você dos papéis? É. Não. Então, o que tá faltando aqui? Tá faltando aqui, né? Tá faltando aqui, né? Tá fazer chamada. Sim. Tá aqui, desculpa aqui, ó. Para iniciação do trabalho, inicia a chamada. Ela vai fazer a chamada. E ela fazer a chamada, você fala acordo regimental, pedindo a proteção de Deus, e aí ela vai apresentar o projeto por projeto. Certo. Né? Aí, a hora que ela passar o projeto para você, você vai falar assim: coloca em discussão o projeto de lei
da autoria do Senhor vereador. Aham. que dispõe sobre blá 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 e em discussão. Aí, aí a pessoa, aí o autor ele pede para falar, então fica quieto, mas ele vai pedir para falar, Certo. entendeu? Então assim vai acontecer. Aí eu vou te conduzindo aqui para você não ficar perdido. Tá bom? Tranquilo. Deixa eu só. Oi. Tudo bem? Tá todo mundo calmo? Estão preparados? Sim ou não? Então tá bom. Quem não tá vai ficar, tá bom? Ó, agora a gente vai começar a sessão como ela funciona normalmente, né? Aqui está o presidente e a primeira secretária, né? Então o presidente ele vai começar a sessão, a secretária ela vai fazer a chamada, não precisa ir no microfone, é só levantar a mão ou falar presente, tá bom? É que aqui ninguém se conhece ainda, então precisa fazer assim. Mas no dia normal, o próprio primeiro secretário ele identifica se o vereador está presente ou não e faz a chamada. Depois de fazer a chamada, a gente vai começar a leitura dos projetos. Quando for o seu projeto e o presidente falar assim, ó, em discussão, você levanta do seu lugar e peça a palavra na presidente, tá bom? Ele falou do seu projeto, colocou em discussão, você levanta, usa esse negocinho que está compridinho aí ao microfone e peça a palavra do presidente. O presidente ele vai dar a palavra e você defende o seu projeto. Se vocês também quiserem usar as tribunas, também pode ser feita, tá bom? Então vamos começando. Se alguém tiver dúvida, levanta a mão, beleza? Vamos lá, presidente. Só apertar. No momento, né, da discussão, depois que o aluno ele falar, ele apresentar o seu projeto, os demais, caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma consideração, dar uma opinião sobre o projeto, pede a palavra também, não pode interromper a pessoa. Pede a palavra, o presidente cede e vocês começam a discutir, ok? A gente vai fazendo devagarzinho, tá bom? Qualquer coisa, grita. Grita não, levanta a mão. Vamos lá. Posso apertar a campainha e começar? Isso. Para início dos trabalhos, solicito que a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum e início da sessão do Parlamento Estudantil Infanto-Juvenil de 2018. Beatriz de Souza Martins. Está presente. Caroline Yuslaine de Oliveira de Assis. Emily Vitória Ramos dos Santos. Enzo Marangoni Sassai. Enzo Tamaoki Félix. Felipe Romualdo Pires da Silva. Giovanni Luiz da Rocha. Júlia Ciotani Santos. Júlia Rosolino Mariano Souza. Juliana Gonçalves. Kaique Souza de Toledo. Karine Vieira dos Santos. Lara Veloso Domingues. Lívia Naone Tamaoki. Marcelo Maelson Ventura Maciel. Maria Eduarda da Costa Faria. Miriam da Paixão Silva. Murilo Belfort Teixeira. Pablo Henrique Santos Cruz.
Pedro Henrique Pereira de Souza Ávila Silvério. Pedro Neves Martins. Rafael Vitória Mostardi Lima. Samuel Bartuli Tedim. Agora você vai falar assim, do presidente, 23 vereadores estão presentes no momento. Presidente, os 23 vereadores estão presentes no momento. Aí você continua. A Quórum Regimental, pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão do Parlamento Estudantil Infanto-Juvenil de 2018. Solicito agora que a primeira secretária que proceda com a leitura dos papéis destinados à apreciação e discussão e votação do Parlamento Estudantil Infanto-Juvenil. Primeira discussão e passa o projeto para cá, tá bom? Isso, lê primeiro e depois você passa o projeto. Única discussão e votação do projeto de lei número 1/18, de autoria da vereadora Beatriz de Souza Martins, que dispõe sobre implantação de bases da Guarda Municipal na forma que especifica. Aqui você complementa com os nomes, tá? Beleza. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria da senhora vereadora Beatriz de Souza Martins, que dispõe-se sobre implantação de bases da Guarda Municipal na forma que especifica. Peço a palavra. Palavra concedida. Depois você fala aqui, ó, está em discussão. Está em discussão. Não, olha Beleza. Que eu tinha falado para ela esperar esse. antes dela falar, peça a palavra, você lê isso aqui e já fala, está em discussão. Ela fala e você... Beleza. Boa tarde a todos. Meu projeto de lei consiste em implantar bases da Guarda Municipal a uma certa quantidade de 3 ou 4 bairros, para que os moradores se sintam mais confortáveis e também mais seguros em seus lares e também andando nas ruas, tornando assim o ambiente muito mais saudável. Para que essa implantação das bases comunitárias serão necessários os seguintes procedimentos. Encontrar alguns locais disponíveis para a implantação de cada base, pois teremos que encontrar bairros mais centrais para ajudar a todos. Implantar um sistema de monitoramento com câmeras de vigilância, com certos pontos considerados mais vulneráveis, de forma sigilosa também, para que vândalos e outras pessoas não destruam o trabalho da prefeitura. Organizar horários de revezamento para que os guardas façam as rondas necessárias. E assim, diariamente, os bairros serão protegidos. Contar com a colaboração voluntária da comunidade para a construção das bases. Pedreiros, carpinteiros podem muito bem ajudar para que assim tudo fique bem. Planejar também palestras para informar o corpo social, pois muitos não saberão para que cada base vai funcionar. Então, vamos explicar, fazendo palestras, informando toda a comunidade. E para arrecadar verbas, pois sabemos que isso será um pouco caro, serão necessários fazermos festas beneficentes, quermesses, campanhas de arrecadação, tudo contando com a colaboração do corpo social e usando dinheiro também para reservado para os fins de aquisição dos equipamentos de segurança. Continua em discussão. Gente, esse é o momento de caso vocês tenham alguma dúvida ou queira contribuir com a sua opinião com o projeto dela, vocês podem se manifestar e pedir a palavra. Se ninguém se manifestar, o presidente ele dá continuidade para seguir até o outro projeto, ok? Encerrada a discussão. Encerrada a discussão. Aprovado. Vou falar aprovado. 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 Depois você fala aprovado. Agora eu... Isso. re- Agora você continua. A única discussão é a votação.
Única discussão e votação do projeto de lei número 2/18, de autoria da vereadora Caroline Iuslaine de Oliveira de Assis, que dispõe sobre a obrigatoriedade às escolas do município de disponibilizarem espaço para a instalação de enfermaria e outras providências na forma que especifica. Precisa passar para mim o projeto. Tranquilo. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria da senhora vereadora Caroline Iuslaine de Oliveira Cardoso de Assis, que dispõe sobre obrigatoriedade às escolas do município que disponibilizem espaço para a instalação de enfermarias. Está em discussão. Peço a palavra. Isso, no microfone. Se quiser usar aqui também, não pode usar, mas se quiser usar aí, tudo bem também. Palavra concedida. Palavra. Palavra concedida. O meu projeto de lei vem falando sobre a obrigatoriedade de uma enfermaria e de um técnico em enfermagem para que as crianças assim possam viver e conviver na escola mais melhores. Por exemplo, se uma das crianças machucarem, seja ou joelhos ralados ou seja algum problema, dor de cabeça, algum problema desse tipo, a enfermaria e o técnico lá poderiam ajudar elas. Por exemplo, se alguma coisa acontecesse como problema em dores de cabeça, algum remédio poderia ser dado, assim, tendo tudo em um livro ou alguma coisa, eu não me lembro o nome, para estar na discussão, para tudo estar anotado. Também dispõe que o técnico ele atenda também os funcionários, como faxineiros, os funcionários e etc. deles, para que tudo ocorra com o melhor ensino para as crianças, para que elas sigam melhores lá. Também disponíveis para a enfermaria, a maca, equipamentos para sinais vitais e etc. Continue em discussão. Palavra concedida. Da onde a senhora tiraria a verba necessária para conseguir tal isso? Bom, A Secretaria de Educação seria para ajudar para a verba. Por exemplo, ela iria implantar lá a enfermaria e assim também colocar o técnico de enfermagem nas escolas. Continue a discussão. Continue em discussão. Encerrada a discussão. Encerrada a discussão. Aprovado. Nasci para política. Única discussão e votação do projeto de lei número 3/18, de autoria da vereadora Emily Vitória Ramos dos Santos, que dispõe sobre gratuidade aos estudantes na utilização de transporte coletivo municipal. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria da senhora vereadora Emily Vitória Ramos dos Santos, que dispõe sobre gratuidade aos estudantes na utilização do transporte coletivo municipal. Está em discussão. Peço a palavra. Palavra concedida. Dispõe sobre a criação do projeto do Passe Livre Estudantil, gratuidade no sistema de transporte coletivo de passageiro aos estudantes do município de Mogi das Cruzes e das Providências. Gratuidade ao transporte coletivo público da cidade e aos estudantes permitido ao acesso da educação, já que a maior parte dos estudantes precisam se deslocar para ter acesso às escolas, cursinhos, universidades, faculdades, bibliotecas, livrarias e museus. Destacando as necessidades de tratamos verdadeiramente o transporte como direito e como elemento essencial para o alcance de uma melhor qualidade de vida. Assim como a educação e a saúde são gratuitos pelo município sem cobrança de tarifa, mesmo com todas as deficiências que sabemos haver nesses serviços, o transporte que também é público deveria
ser igualmente. A gratuidade do transporte coletivo, já que é a realidade para estudantes em cidades vizinhas como Suzano e Poá, esse projeto propõe ampliar o direito e a isenção de pagamento de tarifas aos estudantes de todos os níveis e modalidades do ensino. Os benefícios serão concedidos sob a forma de um cartão eletrônico e ampliar-se aos estudantes que utilizam do sistema de transporte coletivo de passageiros no trajeto compreendido entre a residência e a instituição escolar, nos ensinos fundamental e médio, regularmente matriculados nas instituições públicas e privadas, onde comprovem a bolsas integrais ou parciais, regularmente matriculados em cursos de superior ministrado por faculdades públicas que estão comprovam baixa em rendas. São requisitos para que os estudantes possam se beneficiar do passe livre, quando se tratam de estudantes dos ensinos fundamentais e médios, regularmente matriculados nas instituições de ensinos públicas e privadas com bolsas integrais ou parciais. As despesas para as execuções de presente lei onerarão as dotações orçamentárias próprias, devendo ser consideradas em caráter permanente no orçamento da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Continua em discussão. Encerrada a discussão. Aprovado. Agora toca aí, hein? Única discussão e votação do projeto de lei número 4/18, de autoria do vereador Enzo Marangoni Sassai, que dispõe sobre transição da fiação aérea para o modo subterrâneo no município. Peço a palavra. Ainda não, calma. Coloca em discussão o projeto de lei de autoria do senhor vereador Enzo Maraong, Sassai. Está em discussão. Peço a palavra. Palavra concedida. Com o objetivo de minimizar gastos com manutenção das vias aéreas, bem como possíveis acidentes, o projeto de substituição de postes por tubulações subterrâneas garantirá a segurança dos cidadãos e despoluirá o campo visual da cidade, tornando mais agradável para a população local. Continua em discussão. Encerrada a discussão. Aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 5/18, de autoria do vereador Enzo Tamaoka Feres, que dispõe sobre a criação de um mirante no Pico do Urubu. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria do senhor vereador Enzo Tamaoka Feres, que dispõe sobre criação de um mirante no Pico do Urubu. Posso falar? Palavra concedida. O meu projeto é sobre a criação de um mirante no Pico do Urubu para admiração da paisagem para os cidadãos e pessoas que irão ver, para a admiração da paisagem. Deixar ele colocar em discussão? Pode ser. Está em discussão. Aí, ó, peço a palavra. Peço ao vice-presidente que assuma por um instante. Continue em discussão. Está em discussão. Continue em discussão, perdão. Encerrada a discussão. Aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 6/18, de autoria do vereador Felipe Romualdo Pires da Silva, que dispõe sobre instituição de campeonato esportivo multimodalidades disputado entre escolas municipais.
Coloco em discussão o projeto de lei de autoria do senhor vereador Felipe Romualdo Pires da Silva, que dispõe sobre instituição de campeonato esportivo multimodalidade disputado entre escolas municipais. Palavra concedida. Está em discussão. Primeiramente, boa tarde a todos. Vou falar do meu projeto que dispõe sobre a competição estudantil de escolas municipais. Implementação da semana obrigatória de campeonato esportivo entre as escolas municipais de Mogi das Cruzes de ensino fundamental na segunda quinzena de outubro de cada ano. Dispõe sobre competições estudantis para estimular espíritos esportivos, além de difundir os valores do esporte entre os alunos que cursam a educação básica. E entende-se que as atividades físicas e esportivas ocupam um papel fundamental e de importância no desenvolvimento físico, psíquico e social da criança e adolescente. Pois se ele foi estimulado quando jovem às práticas que proporcionem o bem-estar geral, ele provavelmente será um adulto ativo e saudável. Mas, para que ocorra um total desenvolvimento das habilidades, é necessário que as crianças participem de atividades direcionadas às suas necessidades e, particularmente, sendo esse o objetivo dos jovens estudantis. Ao promover um campeonato de jogos estudantis municipais, cumpre-se as diretrizes e políticas presentes no Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. Além do ensino de valores como liderança, tolerância, disciplina, confiança e equipe e ética racial e de gênero. Tais conceitos também estão presentes no equidade, ética racial e de gênero. Calma aí, pessoal. Bolei. No artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dessa forma, o projeto pretende, então, realizar atividades esportivas em formato de campeonato na segunda quinzena do mês de outubro, estimulado a participação do maior número possível de escolas. Então, eu fiz esse projeto porque eu pensei assim, na minha outra escola municipal, tinha um projeto chamado Mais Educação. E por meio desse projeto, eu descobri minha paixão, que é a flauta. E se a pessoa ser estimulada a fazer esportes, elas podem achar a paixão delas em algum esporte. Que será vários tipos de esportes e daí darão medalhas de primeiro até o terceiro lugar, medalhas de bronze, prata e ouro. E Isso na hora que eu for falar. as despesas decorrentes da execução dessa lei correrão à conta das dotações próprias. Continua em discussão. Encerrada a discussão. Aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 7/18, de autoria do vereador Giovanni Luiz da Rocha, que dispõe sobre a criação de um programa de incentivo e acesso ao esporte dos alunos da rede pública de ensino. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria da senhora vereadora do senhor vereador Giovanni Luiz da Rocha, que dispõe sobre criação de programa de incentivo ao acesso ao esporte aos alunos da rede pública de ensino. Está em discussão. Palavra concedida. Bom, boa tarde a todos. Hoje em dia, uma boa parte dos jovens e crianças estão se perdendo no mundo da criminalidade. De fato, precisamos mudar isto. Através do esporte, esses jovens poderão, ao invés de estar na criminalidade, estar se ocupando em uma carreira de atleta, com disciplina e educação. Com essa lei, pretendo ajudar os alunos da rede pública com prioridade aos que possuem baixa renda, como eu um dia fui ajudado. A intenção desse projeto, chamado Jovens de Hoje, o Futuro de Amanhã,
é de ajudar as crianças carentes que não têm dinheiro para investir em uma carreira como atleta, por meio de um incentivo fiscal para as empresas que colaborarem com o programa e, além do mais, com um selo de reconhecimento. As empresas que participarem desse programa serão certificados por um selo da cidade e terão um incentivo fiscal. Esse incentivo fiscal ocorrerá de um certo modo. Exemplo assim, essas empresas que quiserem contribuir com esses jovens que estão querendo virarem atletas, só que não tem uma condição financeira boa, essas empresas entrarão com um dinheiro ou até mesmo com um lugar para essas pessoas treinarem. Em troca, essas empresas que estariam ajudando esses jovens estariam sendo abolidos do IPTU deles de 20% a 25%. Continue em discussão. Encerrada a discussão. Aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 8/18, de autoria da vereadora Júlia Ciotani Santos, que dispõe sobre implementação de Centro Móvel de Formação, na forma que especifica. Coloco em discussão o projeto de lei da senhora vereadora Júlia Ciotani Santos, que dispõe sobre implementação de Centro Móvel de Formação na forma específica. Está em discussão. Boa tarde. O projeto ele seria feito sobre um caminhão-escola chamado Centro Móvel de Informações Rápidas, para poder passar na sociedade ou na comunidade da periferia, para poder ajudar com informações para os jovens e para as pessoas que não têm emprego, porque seria para eles terem informações como seria... Desculpa, gente, estou nervosa. Como... Eu vou ler aqui rapidinho. Como oficinas, como padaria, doces e eletricistas, essas coisas. Eu acho que, com a ajuda do Crescer, que os professores iriam nesse caminhão para ajudar a passar na cidade pelo menos uma vez, uma semana, e mudariam para outro lugar. Continue em discussão. Encerrada a discussão. Aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 9/18, de autoria da vereadora Júlia Rosolino Mariano Souza, que dispõe sobre proibição do uso de caixas de papelão para embalar compras em supermercados e congêneres. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria da senhora vereadora Júlia Rosolino Mariano Souza, que dispõe sobre proibição do uso de caixas de papelão para embalar compras de supermercados e congêneres. Está em discussão. Palavra concedida. Meu projeto é sobre caixas de papelão em supermercado. Continua a discussão. Palavra concedida. Senhora vereadora, queria saber por que a senhora fez esse projeto. Justificativa. Muito vacilo. Porque as caixas são contaminadas. Mas sem o uso dessa caixa, a gente teria que levar uma bolsa de casa para pegar alimento nos supermercados? Isso.
Encerrada a discussão. Aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 10 e 18, de autoria da vereadora Juliana Gonçalves, que dispõe sobre a criação de um aplicativo para divulgação de eventos, campanhas e atividades promovidas pelo município. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria da senhora vereadora Júlia Gonçalves, que dispõe sobre criação de aplicativo para a divulgação de eventos, campanhas e atividades promovidas pelo município. E está em discussão. Palavra concedida. Meu projeto dispõe sobre a criação de um aplicativo gratuito de aviso sobre os eventos, campanhas e atividades da cidade. Mesmo os informes da Prefeitura já sendo divulgados nas publicidades da emissora local, no jornal impresso e nas redes sociais, um aplicativo voltado para os eventos e informes necessários aos cidadãos se faz necessário como meio direto de comunicação, como campanhas de vacinação, festas, rematrículas, aberturas de vagas nas creches, exposição e pautas discutidas nas sessões plenárias. Continua em discussão. Encerra a discussão. Aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 11 do 18, de autoria do vereador Caíque Souza de Toledo, que dispõe sobre manutenção de abrigos para moradores de rua e sem teto, por empresas de grande porte, na forma que especifica. Peço que o vice-presidente assuma por um instante. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria do senhor vereador Caíque Souza de Toledo, que dispõe sobre a manutenção de abrigos para moradores de rua e sem teto por empresas de grande porte na forma que especifica. Cedo a palavra ao Caíque, ao vereador. Bom, por toda a nossa cidade, podemos ver que várias praças em si são cuidadas e têm o logotipo de muitas empresas, principalmente de grande porte. E podemos ver também muito frequente, principalmente no nosso centro da cidade, diversos moradores de rua ou pessoas que catam papelão. E pensando nessas duas coisas, pensei em algo como se pudesse ajudar essas pessoas, que seria algo como criação de abrigos para essas pessoas sem teto. No meu projeto eu especifico o horário e alimentação, que seria de domingo a domingo, para as pessoas poderem dormir nesses lugares. Já aproveitando, no mesmo projeto, eu coloquei 2 artigos que falariam sobre colocar cursos técnicos dentro desses abrigos, para além de ajudar essas pessoas com abrigo, dando moradia e alimentação, podendo sim dar capacitação a elas, gerando emprego e gerando a economia num modo total em nossa cidade, ajudando tanto aqueles que são beneficiados pelo abrigo quanto as outras pessoas. Os abrigos seriam todos os gastos dos abrigos seriam tirados dos impostos que as empresas pagam anualmente. Continue em discussão. Cedo a palavra. Assim, sabemos que hoje muitos moradores de rua, apesar de ter essas oportunidades, eles não querem sair da rua. Como que o seu projeto atuaria com isso? Bom, concedida a palavra. Bom, claramente, ninguém gostaria de estar numa situação de morar na rua. Acredito um pouco imparcial a sua opinião sobre alguém não querer sair da rua. Imagino que, principalmente algumas pessoas, o que pode acontecer é que pessoas estejam morando na rua por problemas familiares, esse tipo de coisa. O projeto atua principalmente para pessoas que não têm um abrigo e dar alimentação a essas pessoas, pois, com certeza, um morador de rua tem muita dificuldade em alimentação e etc. Peço a palavra. Concedida a palavra. Propósito. A Giovanni. Ok.
É assim, quando eu falei isso, foi no sentido de, assim, muitas ONGs já estão fazendo quase a mesma coisa, só que, assim, existem moradores que não querem sair da rua por ter ficado lá por uso de drogas, essas coisas. E muitas ONGs tentam ir buscar essas pessoas, só que elas não aceitam. Perguntei como o seu projeto atuaria como isso. Bom, claramente, os abrigos, nós não forçaríamos ninguém a residir neles. Claramente, o morador de rua em si ele iria até o local e assim, então, ele diria e ele começaria a residir naquele local. Concedida a palavra ao Felipe. Mas, assim, são muitos moradores de rua. E tem muitos que têm vícios, por isso que não querem sair da rua. E como que você vai conseguir... Como que você vai tentar... Como que você vai tentar trazer esses moradores de rua para o seu projeto? Bom, como você disse eu concordo com você em questão de que muitos moradores de rua têm vícios em droga. O projeto atua também como uma clínica de reabilitação, estendendo um pouco mais. E como você disse que há muitos moradores de rua, eu concordo. Por isso que, por mais que tenha muitos moradores de rua, existem grandes empresas muito grandes na nossa cidade que podem sim ser retirados de uma parte dos impostos que essas empresas pagam anualmente para a construção de grandes abrigos com grandes capacidades. Um exemplo, a empresa Kimberly, que está na nossa cidade. Concedida a palavra. Mas teria, tipo, muitas empresas para ajudar tudo. Você acha que teria muitas empresas para ajudar? Bom, por isso que eu especifiquei empresas de grande porte. Por mais que temos muitas empresas de pequeno e médio porte em nossa cidade, as empresas de grande porte estão especificadas para atuar nesse sentido, pois elas pagam uma grande quantidade de impostos a serem reduzidos e têm melhores engenheiros e pessoas mais capacitadas para planejar esse tipo de coisa. Conceda a palavra. Você falou que grandes empresas que essas empresas pagam muitos impostos, correto? Essas empresas, pagando os impostos, estão abastecendo os cofres públicos. Não estaria dando um rombo um pouco grande aos cofres públicos? Bom, eu acredito que não, pois o que seria retirado dos impostos seria diretamente ajudando a nossa comunidade. E além de ajudar a nossa comunidade dessa forma, acredito que ajuda ainda a combater a corrupção, pois o dinheiro não passa nos cofres públicos. Poderia dizer até que seria uma espécie de uma pequena privatização. Encerrada a discussão. Aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 12/18, de autoria da vereadora Karine Vieira dos Santos, que dispõe sobre remanejamento de excesso de merenda às ONGs, na forma que especifica. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria da senhora vereadora Karine Vieira dos Santos, que dispõe sobre remanejamento de excesso de merenda à ONGs na forma que especifica. Está em discussão. Peço a palavra. Palavra concedida. Boa tarde. O meu projeto seria sobre o remanejamento de excesso de merenda para ONGs cadastradas e seria acompanhada pela vigilância sanitária. A distribuição da merenda não seria o resto, que os alunos jogam fora, mas sim da sobra que os alunos não consomem. Também é uma comida balanceada e acompanhada por nutricionista. Essa comida seria distribuída para moradores de rua ou para pessoas que não têm condição financeira.
portanto, é preciso criar uma política pública para que a sobra realizada possa ser disponibilizada para quem mais precisa e não descartada no lixo. Continua em discussão. Palavra concedida. Mas pode acontecer de, tipo, muitas vezes não sobrar comida nas escolas. Como que vai funcionar? A gente teria contato para avisar as pessoas quando não tivesse sobra de comida nas escolas, para eles não perderem viagem lá. Encerrada a discussão. Aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 13/18, de autoria da vereadora Lara Veloso Domingues, que dispõe sobre implantação de sistema de locomoção limpa por meio do uso de bicicletas. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria da senhora vereadora Lara Veloso Domingues, que dispõe sobre implantação de sistema de locomoção limpa por meio de uso de bicicletas. Está em discussão. Palavra concedida. Meu projeto apresenta aos munícipes um meio de locomoção limpa, em que as pessoas possam alugar bicicletas e utilizá-las para o deslocamento no centro da cidade. Como isso ajudará a reduzir o trânsito e a poluição? O local destinado à localização das bicicletas será em área próxima à estação de trem ou terminal de ônibus, para facilitar o acesso das pessoas. Junto ao bicicletário, terá disponibilização de internet Wi-Fi grátis e local para pequenas refeições. Será feito parceria pública-privada para a aquisição das bicicletas. O bicicletário será administrado pela iniciativa privada e deverá ter um espaço com Wi-Fi e acomodações para pequenas refeições. Continua em discussão. Palavra concedida. Você falou que o uso de bicicleta no centro da cidade. E, já sabemos que no centro da cidade já ocorre muito acidente por muito tráfego de veículos. Teria uma implantação de uma ciclovia no seu projeto? Sim, tem algumas ruas que são fechadas já, porque passa muita gente em certo horário. A gente colocaria uma faixa de ciclovia. Palavra concedida. Mas, por exemplo, pode acontecer de ocorrer um acidente mesmo assim, por não só uma passagem de bicicleta, um carro pode entrar. Eu acho que com o meu projeto entrando, assim como uma lei, deverá ser visualizado por policiais ou próximos também um hospital, por exemplo. Encerrada a discussão. Aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 14/18, de autoria da vereadora Lívia Naoni Tamaô, que dispõe sobre implantação de hortas comunitárias nas escolas municipais. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria da senhora vereadora Lívia Naoni Tamaoki. Está em discussão. Palavra concedida. O meu projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de hortas sustentáveis em escolas municipais do ensino fundamental. As hortas sustentáveis são aquelas que não necessitam de recursos externos para se manter.
O objetivo desse projeto de lei é instituir as hortas sustentáveis nas escolas municipais como atividade pedagógica complementar, promovendo a educação multidisciplinar do discente. As hortas sustentáveis corresponderão a pequenas áreas alocadas, preferencialmente no interior das escolas, para que os alunos possam ter um contato diário com elas. Ela será à base de materiais recicláveis, por exemplo, os canteiros serão feitos de garrafas PETs ou pneus. Será utilizado fertilizantes oriundos da compostagem de lixo e a irrigação será feita pela água da chuva, que será captada por calhas e armazenadas em caixas d'água. Por exemplo, numa quadra coberta, que geralmente tem dimensões de 40 por 20 metros, no dia que chover 1 milímetro de água, que equivale a 1 litro por metro quadrado, serão armazenados 800 litros de água, que é o suficiente para uma irrigação. Por meio das hortas sustentáveis, a comunidade escolar vivenciará conceitos relevantes sobre alimentação sustentável, alimentação saudável, pois os produtos colhidos serão destinados às cozinhas das escolas e os alunos também poderão levar para casa, para que a família também comece a ter um hábito alimentar mais saudável. A preservação do meio ambiente, pois eles aprenderão a importância da reciclagem de materiais e a importância da reutilização de água. E o projeto também auxiliará no desenvolvimento do senso de responsabilidade do aluno, cooperação e trabalho em equipe. Os gastos que terão com a canalização da água, a caixa d'água, entrará no orçamento da prefeitura. Já as sementes que serão necessárias para começar as hortas será por meio de doações de empresas do município de Mogi das Cruzes. Continue em discussão. Encerrada a discussão. Aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 15/18, de autoria do vereador Marcelo Maelson Ventura Maciel, que dispõe sobre orientação aos alunos do ensino municipal com o objetivo de evitar a obesidade na primeira infância. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Mealson Ventura Maciel, que dispõe sobre orientação aos alunos do ensino municipal com o objetivo de evitar a obesidade na primeira infância. Está em discussão. Palavra concedida. Este projeto destina-se às crianças do município de Mogi das Cruzes, concedendo-lhes acompanhamento e orientação com o objetivo de evitar a obesidade infantil na primeira infância, ou seja, de 0 a 6 anos. Dispõe sobre a contratação de profissionais em educação física, juntamente com profissionais da área da saúde, especializados em educação alimentar. A Prefeitura se responsabilizará pela contratação dos profissionais da área da educação alimentar e juntamente profissionais da área da educação física. A Prefeitura se responsabilizará por procurar as quadras mais movimentadas do município para a implantação do projeto. A Prefeitura deverá efetuar as contratações dos profissionais. Continue em discussão. Encerrada a discussão. Aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 16/18, de autoria da vereadora Maria Eduarda da Costa Farias, que dispõe sobre a criação de um jardim botânico no município. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria da senhora vereadora Maria Eduarda da Costa Farias, que dispõe sobre criação de um jardim botânico no município. Peço a palavra. Está em discussão. Palavra concedida. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os presentes e agradecer a oportunidade, a professora Denise, que foi minha orientadora, a coordenadora Lilian e as minhas amigas e a família que vieram me assistir. Bom,
o meu projeto dispõe sobre a criação de um jardim botânico dedicado à coleção, cultivo e exposição de uma ampla diversidade de plantas. Constitui numa criação de um amplo espaço para o cultivo de plantas que serão apresentadas de acordo com seu nome botânico. Haverão coleções especializadas em determinadas plantas, como cactos, suculentas, plantas tropicais, plantas exóticas e etc. Além da exposição de uma ampla diversidade de plantas, haverão outros serviços disponibilizados, como visitas guiadas, exposições educativas, exposições artísticas, salas de leitura e musicais ao ar livre. Além disso, estará associado a programas de taxonomia, que é uma área da ciência que estuda a descrição e a classificação dos organismos, e outros aspectos da ciência botânica. O objetivo do meu projeto é a manutenção de coleções documentadas de plantas vivas com a finalidade de investigação científica, conservação, exposição e educação. Bom, no dia a dia na cidade, na parte urbanizada da cidade, com a nossa rotina sempre sendo a mesma, a gente acaba cansando um pouco disso, apesar de aqui ter uma mobilidade fácil e todas as coisas que a gente tem acesso na parte urbana da cidade, a urbanização também vem com alguns problemas, como o trânsito, que irrita todo mundo, por exemplo. E o Jardim Botânico seria um lugar para relaxar, para ficar tranquilo, quando você quiser sair um pouco da sua rotina. Será um lugar bom para visitar com a família, passear nos fins de semana, para passeios escolares ou até mesmo passear nos dias da semana. As despesas decorrentes dessa execução correrão à conta das dotações próprias. Além disso, o jardim terá algumas regras básicas, como proibição de vandalismo ou qualquer meio de modificação da estrutura do jardim. E, além disso, será proibido entrar com animais, churrasqueiras, bolas, skates, tampouco fazer barulho excessivo, para que seja mantida a tranquilidade do local. E haverão lanchonetes, banheiros e lixeiras a cada 30 passos aproximadamente, para a necessidade dos visitantes. Continue em discussão. Encerrada a discussão. Aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 17/18, de autoria da vereadora Miriam da Paixão Silva, que dispõe sobre ensino de Libras nas escolas da rede municipal. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria da senhora vereadora Miriam da Paixão Silva, que dispõe sobre ensino de Libras nas escolas da rede municipal. Está em discussão. Palavra concedida. Bom, Melei, hoje existe 9,8 milhões de brasileiros que possuem deficiência auditiva e 7,2 milhões que possuem grande dificuldade para ouvir. Esse projeto tem o objetivo auxiliar essa população e diminuir a distância entre ouvintes e não ouvintes, dirigindo o preconceito e a diferença entre os estudantes. Com a língua brasileira, os sinais e os biomas oficiais do Brasil, o ensino desse idioma se justifica para todos os estudantes e não apenas aos deficientes auditivos. A comunicação entre ouvintes e não ouvintes será grandemente facilitada. Continue em discussão. Encerrada a discussão. Aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 18/18, de autoria do vereador Murilo Belfort Teixeira, que dispõe sobre obrigatoriedade aos restaurantes, lanchonetes, bares e congêneres da inclusão em seus cardápios de alimentos isentos de glúten e lactose.
Coloco em discussão o projeto de lei de autoria do senhor vereador Murilo Belforte Teixeira, que dispõe sobre obrigatoriedade aos restaurantes, lanchonetes, bares e congêneres da inclusão em seus cardápios de alimentos isentos de glúten e lactose. Está em discussão. Esta palavra. Palavra concedida. Boa tarde a todos e todas. Meu projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis similares, a incluir no seu cardápio alimentos isentos de glúten ou lactose. A propositura em foco, que alcança estabelecimentos que comercializam alimentos em forma de cardápio, visa proporcionar ao consumidor a possibilidade de consumir alimentos isentos do glúten ou lactose. Atualmente, existem diversas pessoas que possuem doenças relacionadas à ingestão de glúten ou lactose, e muitas vezes enfrentam constrangimentos e dificuldades em se alimentar nesse estabelecimento. Devido à falta de cardápios com sugestões de alimentos apropriados ao seu problema de saúde. Com o cardápio devidamente divulgado, as pessoas estarão atendidas e resguardadas nas suas necessidades. A doença celíaca é caracterizada pela inflamação da mucosa do intestino delgado, causada pela ingestão do glúten, que é uma proteína existente no trigo, na aveia, no centeio e na cevada, causando atrofia intestinal, podendo levar a um câncer no futuro. Já a intolerância à lactose é o nome que se dá à incapacidade parcial ou completa de digerir açúcar existente no leite e seus derivados. Ela ocorre quando o organismo não produz uma enzima digestiva chamada lactase, que é responsável pela decomposição da lactose, açúcar do leite. Como consequência, essa substância chega ao intestino inalterada, sendo formada pela bactéria que fabrica o ácido lático e gases, promovendo o aparecimento de cólicas e diarreias. Esse projeto de lei garantirá aos consumidores que possuem essa doença a possibilidade de frequentar estabelecimentos alimentícios e consumirem a beneficiar a sua saúde. Ficam obrigados os estabelecimentos que comercializam alimentos oferecidos em forma de cardápio, sediados no município de Mogi das Cruzes, a conter também em seu menu alimentos isentos do glúten e lactose. A informação acerca dos pratos isentos do glúten ou lactose deverá ser apresentada aos clientes em cardápios separados dos habituais. A informação de cardápio com alimentos isentos de glúten ou lactose deverão ficar em local visível ao público e em destaque inclusive em materiais de propaganda de estabelecimento. Os estabelecimentos comerciais deverão se adaptar às determinações desta lei no prazo de 180 dias a contar da data de sua publicação. O descumprimento de disposto nessa lei sujeitará os estabelecimentos infrator a multa de uma unidade fiscal do município, a ser cobrado em dobro em caso de reincidência. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações próprias. Eu espero contar com o apoio de nobres colegas para a aprovação desta lei, a qual beneficiará muitas pessoas no nosso município. Obrigado. Continua em discussão. Encerrada a discussão. Aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 19/18, de autoria do vereador Pablo Henrique Santos Cruz, que dispõe sobre incentivo às ações de sustentabilidade por meio do uso do sistema monetário intitulado Moeda Verde. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria do senhor vereador Pablo Henrique Santos Cruz, que dispõe sobre incentivo a ações de sustentabilidade em meio ao uso do sistema monetário intitulado Moeda Verde. Está em discussão. Essa palavra. Palavra concedida. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu nasci aqui em Mogi das Cruzes, cresci nessa cidade e durante toda a minha vida eu sempre vi pouco incentivo para a área da sustentabilidade. Mas não somente para a área da sustentabilidade, também para a área da cultura. O meu projeto ele visa essas duas áreas. Esse pouco incentivo que houve, a população acabou não agindo para tal. E principalmente na área da sustentabilidade, nós sabemos que precisamos de muita ação. Por mais que hoje nós estamos aprendendo na nossa escola sobre a importância de práticas sustentáveis, a população e a sociedade no geral, elas não entendem isso, porque falta esse incentivo para que elas possam visualizar o do porquê essas ações são necessárias.
Se tem algo que eu aprendi na minha vida, é que as pessoas só agem quando visualizam o motivo dessa ação. Sendo assim, penso eu, que um incentivo público para ampliar a visualização da necessidade da sustentabilidade seria o ideal. Assim, criei um sistema monetário intitulado de moeda verde. A ideia da moeda verde não é gerar gastos, e sim redirecioná-los, de forma que ligue a sustentabilidade à vida das pessoas por meio da cultura, através de um meio econômico. O interessante desse projeto é que, no momento de crise que nós passamos, as pessoas acabam se esquecendo da importância de eventos públicos. Elas deixam de lado esse momento onde nós, mesmo estando na mesma cidade, não temos tanto contato, podemos nos conectar. E isso seria fundamental nesses momentos difíceis que estamos passando, tanto economicamente quanto politicamente. Essa moeda ela chega à vida das pessoas por meio de práticas sustentáveis, como a reciclagem de materiais, a redução de energia elétrica e água, a implementação de painéis solares e o plantio de árvores. E ela pode ser usada em eventos públicos, de âmbito esportivo, artístico, cultural no geral. Sendo assim, de pouco incentivo, teremos os dois maiores motores da sociedade girando ao mesmo tempo para esse viés sustentável, que é a economia e a cultura. O projeto ele não visa apenas uma ação rápida, e sim uma ação que comece agora e dure por um bom tempo, pois sabemos a necessidade de práticas sustentáveis no nosso planeta e principalmente na cidade. Afinal, com esse aumento da população, que vai estar com uma grande demanda de moedas verdes, a oferta por eventos públicos também tende a aumentar, já que vivemos em uma sociedade de mercado. Sendo assim, o projeto ele acaba desenvolvendo 3 áreas ao mesmo tempo. Ele apenas necessita de um acordo da Prefeitura Municipal com os organizadores de tais eventos, isto é, se ela já não for. Continua em discussão. O que essa moeda valeria? Que eu não entendi. Que é moeda verde. O que essa moeda valeria para a população? O valor necessário para compras e etc., eu deixei à disposição da Prefeitura Municipal, que tem o melhor conhecimento dos gastos. Palavra concedida. Mas assim, você vai trocar o real pela moeda verde? Não, de forma alguma. É apenas um segundo sistema disponível para aqueles que praticam ações sustentáveis. Encerrada a discussão. Aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 20/18, de autoria do vereador Pedro Henrique Pereira de Souza Ávila Silvério, que dispõe sobre a adequação de semáforos às necessidades dos portadores de deficiência, na forma que especifica. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria do senhor vereador Pedro Henrique Pereira de Souza Ávila Silveiro, que dispõe sobre a adequação de semáforos às necessidades dos portadores de deficiência na forma que especifica. Está em discussão. Palavra concedida. Bom, os semáforos de pedestres que esteja instalado próximo das escolas, de unidades de saúde e hospitais, que sejam adaptados para portadores de deficiências visuais, não só com os visuais, e seria adaptado com um efeito sonoro. E para indicar o movimento de travessia, e na proximidade de escolas de unidades básicas de saúde e hospitais que não sejam contempladas com semáforo para pedestres, após estudos, observe a necessidade de instalação e a mesma deverá ocorrer já adequada para deficientes visuais. E as despesas decorrentes da execução desta lei correrão do Orçamento Municipal de Transporte. Continua em discussão. Palavra concedida. Vereador, assim, você pensa na sua proposta para, em vez de você colocar para que os cofres públicos pagassem isso, você pensar em empresas privadas pagando? Como se fosse uma mudança? Não, acho que é melhor deixar mesmo no orçamento da munição de transporte. Encerrada a discussão. Aprovado.
Única discussão e votação do projeto de lei número 21/18, de autoria do vereador Pedro Neves Martins, que dispõe sobre imunização prioritária contra o vírus influenza de pessoas integrantes de grupos de interesse, na forma que especifica. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria do senhor vereador Pedro Neves Martins, que dispõe sobre imunização prioritária contra o vírus influenza de pessoas integrantes de grupos de interesse. Está em discussão. Palavra concedida. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. O projeto de lei ele se dispõe sobre a preferência de imunização contra o vírus influenza para grupos de interesse. A vacina seria disponibilizada pela Saúde Pública de Mogi das Cruzes e ela seria disponibilizada antes dos excedentes da população. E esses grupos de interesses iam ser doadores de sangue que tivessem como comprovar que doam sangue no máximo, pelo menos mais de 3 vezes ao ano, e que, tanto entre homens e mulheres, também grupos de negócio com sedes ou filiais no perímetro urbano do município de Mogi das Cruzes, grupos de corporações profissionais vinculadas direto ou indiretamente à administração pública, sindicatos com base de atuação dentro do município e outras organizações de pessoas que compartilhem pelo interesse comum. Essa lei ela entraria em vigor 180 dias após a sua publicação. E o interessante dela seria, segundo a OMS, a média de pessoas que teriam que doar sangue para sustentar a quantidade que é necessária para a população teria que ser entre 3 a 5% da população total. E no Brasil, apenas 1,9% da população é doadora de sangue. E durante o inverno, quando tem os maiores surtos de vírus influenza, ela acaba caindo em quase 40% em alguns estados. Sendo disponibilizada a vacina antes para esses grupos prioritários, não afetaria a sociedade e nem os bancos de sangue que necessitam dessas doações. Continue em discussão. Discussão encerrada. Aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 22/18, da autoria da vereadora Rafaele Vitória Mostardi Lima, que dispõe sobre a adoção de medidas contra a poluição dos rios e demais recursos hídricos locais. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria da senhora vereadora Rafaele Vitória Mostardi Lima, que dispõe sobre a adoção de medidas contra a poluição dos rios e demais recursos hídricos locais. Esta palavra. Palavra concedida. Boa tarde a todos. O meu projeto dispõe sobre relevância da água, um dos recursos naturais mais importantes para a humanidade, posto que não podemos viver sem ela. A poluição hídrica causada pela atuação indevida das práticas humanas pode gerar um impacto sobre as espécies e provocar a escassez desse recurso natural. O crescimento desenfreado das cidades no entorno do rio Tietê, desenvolvimento das atividades agroindustriais e o resultado de agrotóxicos são as principais causas da poluição das águas. Outra causa da poluição hídrica é o destino incorreto do lixo por parte da população, que atira objetos nos cursos da água, por pura falta de conscientização ambiental. As consequências da população das águas são diversas,
desde perda dos recursos hídricos, como o consumo, risco de extinção de várias espécies e proliferação de doenças. Foi o que contatamos e desculpa, gente, estou nervosa. Ocorre com o rio mais importante do estado de São Paulo, o Rio Tietê, que nasce na cidade de Salesópolis e já chega poluído no entorno no nosso bairro. A chegada poluído em entorno do nosso bairro Jardim Almeida, Conjunto Toyama, na nossa cidade de Mogi das Cruzes. Aqui, o rio começa a receber esgotos domésticos das cidades da região deste pedaço. São despejadas cerca de 60 toneladas de esgotos por dia. Fundação SOS Mata Atlântica, levando em consideração que o problema nasce em escala local. Focamos na despoluição do córrego que passa atrás da nossa escola e que recebe resíduos domésticos do nosso bairro e dos bairros vizinhos, exágua no Rio Tietê, agravando ainda mais a situação. Portanto, para que possamos alcançar a melhoria da qualidade da água do Rio Tietê, precisamos começar onde nasce o problema. E apenas com a união de todos, órgãos públicos, privados e a poluição, será possível sonharmos com um rio mais limpo e garantir a vida das próximas gerações. E como será a limpeza do rio na questão da causa financeira? A despesa decorrente da execução desta lei, correção à conta das dotações próprias. E também entraremos em contato com a Secretaria do Verde. A cláusula de vigência. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. E como será feita a conscientização no caso da nossa comunidade? A minha escola, como é bem na comunidade, a gente entrará com palestras e reuniões com a comunidade. E é isso. Continua em discussão. Encerrada a discussão. Aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 23/18, de autoria do vereador Samuel Bartolire Tedim, que dispõe sobre a instalação de crematório municipal. Peço a palavra. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria do senhor vereador Samuel Bertolli Tedim, que dispõe sobre instalação de crematório municipal. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria dizer que o meu projeto é sobre a reforma nas ciclovias da cidade e não sobre a implantação de um crematório municipal. Meu projeto de lei tem como objetivo diminuir o número de motoristas e aumentar o número de ciclistas, já que assim diminuiremos as emissões de CO2 na cidade, melhorando o nosso ar e causando menos doenças às pessoas, já que a respiração prolongada de CO2 e outros poluentes fazem mal à saúde. O meu projeto de lei também tem como objetivo aumentar a cobertura das ciclovias da cidade de Mogi das Cruzes e assim também poder trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas da cidade. Continua em discussão. Encerrada a discussão. Aprovado. Acabou? Como é?
Não existem mais projetos a serem apresentados. Não havendo mais papéis a serem apreciados pelo Parlamento Estudantil Infanto-Juvenil de 2018, dou por encerrada a presente sessão. Está encerrada esta sessão. Se cada um der a sua contribuição, né, de forma positiva, não tenha dúvida, nós vamos construir realmente uma grande cidade, Mogi das Cruzes, e um grande país. Parabéns aos senhores por se dedicar a isso. Continue assim, continue lutando. Eu acho que um dia nós vamos realmente ter novamente os grandes líderes para dirigir os destinos desta nação, da nossa cidade, né, e do nosso Estado. Parabéns aos senhores pais pelos filhos que aqui têm e parentes, né, que vieram prestigiá-los, vieram ver o potencial de vocês ainda crianças, né, já pensando em trabalhar em prol da nossa cidade. Parabéns a todos vocês. Estou aqui ao lado do vereador Caio Cunha. O vereador Caio Cunha foi o vereador mais bem votado nesta última eleição para vereador e também para deputado. É ou não? Começou cedo também. Ele começou cedo, desde jovem já se interessando pela política. E é um grande líder que nós temos aqui na casa. O Edson, que sempre trabalhou na prefeitura, ao lado do ex-prefeito Bertaioli, ligado à assistência social, ligado aí às nossas comunidades, né? Teve também uma votação esplêndida, né, Edson? E hoje presta serviços aqui à nossa população. Este é o condão que nos traz a trabalhar na política, servir ao próximo. E nós vamos continuar assim, mas esperamos que os senhores também continuem com essa sua designação de contribuir para o aprimoramento da nossa política. Tá bom? Então, hoje, nós vamos fazer agora o encerramento de todo o trabalho que vocês fizeram, né? É o coroamento de tudo aquilo que aconteceu nesta Casa de Leis. Então, nós vamos entregar a cada um dos senhores o certificado de participação no Parlamento Estudantil 2018 aos vereadores infanto-juvenis. Eu quero pedir ao primeiro secretário, vereador Edson dos Santos, que faça a chamada dos vereadores infantos-juvenis. Vamos entregar lá embaixo? Então tá. Nós vamos descer para poder entregar aí os diplomas a vocês, tá bom? Meus parabéns. Você não quer levar o microfone para você falar lá embaixo? Não, Caio, vamos lá, Caio. Beatriz de Souza Martins. Caroline Yuslaine de Oliveira de Assis. Emily Vitória Ramos dos Santos. Ô, gente, essas palmas de vocês estão muito tímidas, né? Enzo Marangoni Sazai. Melhorou um pouquinho. Enzo Tamaoki Félix.
Felipe Romualdo Pires da Silva. Giovanni Luiz da Rocha. Júlia Ciotani Santos. Júlia Rosolino Mariano Souza. Juliana Gonçalves. Kaique Souza de Toledo. Karine Vieira dos Santos. Lara Veloso Domingues. Lívia Naone Tamaoki. Marcelo Maelson Ventura Maciel. Maria Eduarda da Costa Farias. Miriam da Paixão Silva. Murilo Belfort Teixeira. Pablo Henrique Santos Cruz. Pedro Henrique Pereira de Souza Ávila Silvério. Pedro Neves Martins. Rafaele Vitória Mostardi Lima. Samuel Bartolini. Tedim. Vai fazer uma de todos ou não? Não precisa. Agora, vamos encerrar primeiro, depois faz. Tá. Tem que tocar o hino a Mogi ainda. Agora eu peço pro seu Cuco. Acho que naturalmente vão voltar, né? Vamos ver. Pode voltar. Queria solicitar ao vereador Cuco, ao vereador Caio, que retorne à mesa. Você pode falar alguma coisa? Depois nós chamamos.
existe uma lei que obriga em todas as nossas atividades, festividades cívicas do município, que seja entoado o hino a Mogi das Cruzes. É um hino cumprido, mas é um hino que fala da nossa vida, da vida da nossa cidade, né? Desde quando foi fundado, com os pracinhas indo lá defender nosso país, na Itália, fala da nossa indústria, do nosso comércio, da nossa educação, enfim, é a nossa vida. E aqui, no encerramento, não poderia ser diferente. Nós vamos também pedir a todos os senhores, né, tanto os vereadores quanto os presentes, que se postem em pé, para que nós possamos entoar o hino a Mogi das Cruzes. Foi transpondo a serra do mar, que pras curvas do sol no pisou, quem nos deu a razão de amar, nesta terra que ele fundou, situada nas
Então, tem que cortar isso aqui. Ah, tá. É. Diretoria. Bom, estamos chegando ao final desta sessão, que eu tenho certeza ficará gravado indelevelmente no coração de cada um dos vereadores infanto-juvenis. Hoje vocês receberam o diploma de mérito, mas quem sabe um dia vocês irão receber um diploma do Tribunal Regional Eleitoral, dando a vocês o poder de, nesta casa ou no Poder Executivo, representar a nossa população, trabalhando com afinco e com dedicação a todos eles. Então, nos resta agradecer à Diretoria Regional de Ensino, às escolas públicas e particulares, bem como a todos os alunos do ensino fundamental que se inscreveram no Parlamento Estudantil 2018. Informamos que a posse e sessão ordinária dos vereadores jovens será amanhã, dia 26, sexta-feira, às 14h30, neste plenário. A todos, o nosso profundo agradecimento. Fique com Deus. Obrigado. Um abraço a todos vocês. Não sei nem onde está isso aí. Ele quer que eu toque a campainha para dizer: está encerrada a sessão. Obrigado. A gente queria convidar os vereadores para a gente fazer uma foto única aqui na frente.